Capítulo 8, quando você crê em Deus, mas ainda vive o tempo todo preocupado. Aconteceu de novo uma noite dessas. Tentei não olhar para o relógio, mas não resisti, a intervalos quase regulares. 1h12 da madrugada. Calculei com exatidão quanto tempo de sono teria se conseguisse adormecer naquele exato momento. O que me pareceu poucos minutos mais tarde, espiei de novo. 12h32. Ajustei minha estimativa de sono em menos 1h20. Gostaria de poder contar que estava orando, meditando nas Escrituras ou mesmo me expondo à presença de Deus. Nada disso. Apesar de crescer em relação aos meus problemas com o vício em trabalho, ainda tinha outros. Deitado na cama, sem dormir, suando muito, eu estava encharcado de preocupação. É impressionante como uma simples decisão envolvendo a igreja conseguiu me assombrar de maneira tão profunda. Se fizesse o que sentia ser certo, centenas de pessoas se machucariam, jamais entenderiam. Mas se não fizesse nada, minha indecisão machucaria ainda mais pessoas a longo prazo. Preocupação. Minha mãe acabara de receber alta do hospital, pela segunda vez, após uma série de pequenos derrames. Perdera grande parte da visão. A princípio, os médicos lhe disseram que tudo deveria voltar ao normal. Então mudaram o diagnóstico, dizendo não ser provável que a visão retornasse. Mais preocupação. Me batalhara contra infecções crônicas durante anos e começava a melhorar. Mas, de repente, piorou muito. Mais preocupação ainda. À luz do dia, incentivo o tempo todo as pessoas a confiarem em Deus, aconteça o que acontecer. Sou capaz de citar as Escrituras de cabeça sem parar para tomar fôlego. Mas, quando a noite desce, fixo o olhar no teto, sentindo-me só, receoso de confiar em Deus plenamente. Se me permite usar na mais absoluta sinceridade, sou com frequência esmagado pela preocupação. Sei que não devo me preocupar. Tento não fazê-lo, mas às vezes é difícil. A preocupação prejudica a nossa saúde. Na verdade, a palavra worry, em inglês, que quer dizer preocupação, deriva do antigo alto-alemão Würgen, cujo sentido literal é estrangular, constringir, sufocar. Isso tudo é mesmo a cara da preocupação, não é? Ela estrangula a vida dentro de mim. Mas tenho tanta coisa com que me preocupar, como deixar de fazê-lo? Quando me preocupa, isso me preocupa. Opa! Tudo está indo bem demais no momento. Alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E, como a preocupação faz mal à minha saúde, preocupo-me com isso. Como parar? Os cristãos ateus sempre conseguem achar motivo para se preocupar. A economia está apertada, não há estabilidade no emprego. Conheço muita gente neste momento que não sabe como pagar as contas. Como lidaremos com tudo isso? As crianças estão crescendo, faculdades e casamentos nos esperam mais à frente. E, como se não bastasse o básico, comida, roupa, sapato, um teto sobre nossa cabeça, nos dias atuais, como manter nossos filhos em segurança? Podemos orar por eles e tentar protegê-los das influências externas. Mas um dia teremos de deixá-los ir para fora, mundo adentro, e isso é duro. As crianças, fala das pequenas, hoje gostam de pornografia, drogas e sexo. Tentamos proteger as nossas. Mas e quanto a todas as outras crianças que elas conhecem? E aquelas da nossa igreja? Os pais delas as estão protegendo? Ou os amigos das nossas crianças veem o que não deveriam e falam a respeito com os nossos filhos? Nossas crianças não são os únicos membros da família com os quais nos devemos preocupar. Também temos os pais idosos que começam a necessitar mais de nós. Como cuidaremos deles? E se ficarem doentes? Ou talvez alguém que amamos, que sempre desfrutou de boa saúde, de repente aparece com algo incomum em seu físico. Essa pessoa consulta o médico para fazer exames e ouve que os resultados serão entregues em pouco tempo. É quando a espera começa. Esperar cria espaço para os questionamentos, para a preocupação.
Pessoalmente, não consigo deixar de perguntar: e se? Então, minha mente dispara, mantendo-me acordado à noite. Meu peito dói, meus braços e pernas repuxam. Não consigo respirar normalmente. A sensação é de que a preocupação me devora por dentro. Devo confiar em Deus, mas isso costuma ser difícil de fazer. Então, eu me preocupo com a nossa igreja. Às vezes a preocupação tem a ver com minhas habilidades ou até com a minha motivação. Estou fazendo um bom trabalho? E se me atrapalhar tudo na hora de apresentar a mensagem? E se? Se você tem interesse neste conteúdo e deseja obter o livro físico ou digital, eu vou estar deixando na descrição e nos comentários um link para que você possa acessar. A preocupação não é sua amiga. A preocupação, ou a falta de confiança em Deus, tem sido uma questão importante em minha vida. Embora eu creia em Deus, confio mais em minhas habilidades do que em sua fidelidade. Para os cristãos ateus, a preocupação prova que não confiamos nele como afirmamos. Pensamos: sei que Deus é bom e tudo mais, apenas já estou com a situação equacionada. E quando acontece disso não ser verdade, cabe a nós, não a Deus, consertar tudo. A preocupação me lembra dos meus sentimentos em relação às cobras. Odeio cobras. Odeio-as mais do que o Indiana Jones. Afinal de contas, foi uma cobra que seduziu a humanidade inteira à queda. Coincidência? Não acho. Cobras em geral me põem histérico, mas acrescentar serpentes venenosas à equação lhe dá outra dimensão diabólica. Minha família vive em uma área muito arborizada, onde praticamente estamos rodeados de cobras venenosas. Um dia, quando meu filho Book, cujo nome real é Stephen Craig, tinha cerca de 2 anos, ele estava brincando no alpendre da casa enquanto nos entretínhamos fazendo cada qual uma coisa diferente pelo jardim. De repente, o ouvimos soltar um grito estridente de deleite. Saltitante de alegria, ele me chamou: minha amiguinha, papai, olhe, minha amiguinha. Aproximei-me sem pressa e perguntei: Book, onde está essa sua amiguinha? É uma amiguinha imaginária? A voz ainda aguda, Book respondeu: não, papai, e apontou todo entusiasmado: veja, minha amiguinha. Eis então que à minha frente, bem junto aos pés do meu filho, deparo com uma pequena cascavel. Caso você não saiba, a cascavel nunca é sua amiguinha. Na mesma hora puxei Book para longe da cobra. Pisoteei então a cabeça do bicho até esmagá-la, não sem antes arrancá-la com auxílio de uma pá. Muitos tratamos a preocupação como nossa amiguinha. Não pensamos nem falamos conscientemente sobre ela dessa maneira. Claro. Todavia, nossa maneira de viver conta uma história diferente. Apertamos a preocupação contra o peito como fazíamos com os bichos de pelúcias favoritos na infância. Usamos diversos eufemismos diferentes para mascarar esse pecado. Tem uma coisa que me está interessando muito. Há algumas questões em que ando trabalhando. Tenho muita coisa na cabeça. Usar essa terminologia substituta me faz parecer muito esperto, como se fosse alguém importante envolvido em várias atividades ao mesmo tempo. Ela não me faz soar como um ser que vive preocupado exagerada e desnecessariamente. Não importa como você a chame, a preocupação continua sendo pecado. Em Filipenses 4:6, Paulo nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Romanos 14:23 diz: tudo o que não provém da fé é pecado. É muito claro para mim. Preocupação é o oposto de fé, portanto, pecado. Quando vivemos pela fé, acreditamos que Deus tem tudo sob controle. Mas, se começamos a nos preocupar, nosso modo de vida atesta o contrário. Se nos preocupamos com a possibilidade de perder o emprego, em essência estamos dizendo que o nosso provedor é o emprego. Mas esse papel não é de Deus?
E se ele tiver alguma outra coisa planejada para nós? E se, por desagradável que seja pensar no assunto, o caminho para essa alguma outra coisa passar por um pouco de dor? Ainda confiaremos em Deus para prover durante esse período? A preocupação, em suma, é o pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus. É optar por dar importância apenas ao pior cenário imaginável e só pensar nele. É fé nas coisas ruins em vez de fé em Deus. 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus nos deu o Espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Neste versículo também se poderia facilmente traduzir covardia por ansiedade, tensão e preocupação. O medo não vem de Deus. É uma ferramenta usada pelo maligno para nos distrair do nosso verdadeiro propósito aqui. Em Mateus 6,25, Jesus diz: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? A palavra grega que ele utiliza para designar vida é psique. Ela não se refere apenas à vida que respira, à força que faz seu corpo seguir em frente. Na verdade, ela abrange todos os aspectos da sua vida, considerados juntos no total: mental, físico, emocional e espiritual. Diz respeito à sua vida de ontem, de hoje e do futuro. Jesus simplesmente está dizendo para não nos preocuparmos com nada. O cristão ateu pode fazer todo o humanamente possível para assegurar o resultado positivo de uma situação e ainda se preocupar. Não consigo deixar de lado essa questão. Preciso fazer mais. No entanto, depois de cuidarmos de tudo que estava ao nosso alcance, por definição, não há mais nada que possamos fazer. E, em muitos casos, nada dará errado. Na verdade, não há muito que se possa fazer para evitar um cenário ruim e inexistente. Assim, em nossa impotência, restringimos-nos à única coisa que sobra dentro do nosso campo de controle: a preocupação. Preocupar-se é uma questão de controle. As pessoas costumam viver obcecadas, tentando controlar as próprias circunstâncias. Conquanto algumas coisas na vida estejam dentro de nossa capacidade, há muitas outras que não estão. Na noite passada, dentro de um avião, eu esperava chegar a tempo de pegar outro voo. Aterrissamos e o tempo pareceu voar, reduzindo bastante minhas possibilidades de conseguir a conexão. Mesmo não tendo nada de controle sobre a situação, fiquei consultando o relógio de pulso a toda hora, consumido pela preocupação, como se ela pudesse influenciar de alguma forma o resultado. Caso esteja se perguntando, depois que o avião aterrissou, se apostasse corrida, eu ganharia até de Usain Bolt, o maior velocista de todos os tempos, tal a rapidez com que atravessei o aeroporto para enfim pegar o avião que me levaria para casa. A preocupação indica que não estamos dispostos a deixar Deus lidar com determinadas coisas, pelo menos não do jeito dele e, com certeza, não no tempo dele. Mateus 6,27 faz uma pergunta prática. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Gostaria de saber, quantas horas será que a preocupação cortou do fim da minha vida? Agora sim, fiquei preocupado de verdade. Felizmente, o poder e o amor de Deus têm me capacitado a superar de fato grande parte da minha preocupação e do desejo injustificado de controlar. Sei que ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas quero compartilhar com você uma porção da minha jornada até aqui. Libertação da preocupação. 2 passos rumo à libertação da preocupação. Agir com sabedoria e pensar nas coisas certas. Como cristãos, podemos ser tentados a exagerar na fé. Ponho isso entre aspas porque seria mais exato dizer que exageramos na ausência de responsabilidade pessoal. Não há nada como ter fé em excesso, presumindo que você entende a fé como Deus a entende. Algumas pessoas pensam que fé é não fazer nada para deixar Deus fazer tudo por elas.
Como exemplo, cito um amigo desempregado. Ele acreditava que Deus providenciaria um novo trabalho para ele. Quer dizer que você tem procurado emprego? Perguntei-lhe. Que nada, esse amigo respondeu. Bom, mas tem um currículo. Não. Então, o que exatamente você está fazendo? Tentando não surtar enquanto espero que Deus me traga um emprego. Conheço muita gente assim, em ampla gama de situações diferentes. Você deve conhecer também. Então você quer casar? Já saiu da casa dos seus pais? Ou conversou com alguém do sexo oposto? Alguma vez na vida? Sim, não e não. Estou esperando que Deus envie a pessoa certa à minha porta. Continue esperando e boa sorte. Você vai precisar. Algumas pessoas estão sempre quebradas. Você tem um plano? Sim, um amigo meu vai me arranjar uns bilhetes de loteria e Deus me dará milhões. Na verdade, o que Deus dá é responsabilidade. E é preciso fé bíblica para fazer as coisas na dependência de Deus. As Escrituras dizem vezes e mais vezes, de todas as maneiras que você puder pensar, haja com sabedoria. Provérbios 9:12 diz, se você for sábio, o lucro será seu. Precisa de um emprego? Prepare um currículo. Insira-se em uma rede de contatos. Dê alguns telefonemas. Passe uma camisa para a próxima entrevista. Isso é agir com sabedoria. Está solteiro e quer casar? Tome banho. Escove os dentes. Use antisséptico bucal. Compre algumas roupas bonitas. Passe perfume, não demais. Agora saia de casa. Providencie um belo corte de cabelo. Procure um lugar onde pessoas de moral, solteiras e do sexo oposto também frequentam. Sorria. Seja agradável. Seja educado. Peça a amigos que o apresente às pessoas. Não persiga ninguém. Isso é agir com sabedoria. Você vive quebrado? Pare de aceitar conselho dos amigos igualmente quebrados. Pare de gastar mais do que ganha. Quebre os cartões de crédito no meio. Não compre o que não precisa com dinheiro que não tem. Comece a abrir caminho, com unhas e dentes, para longe das dívidas. A sabedoria tem tudo a ver com as coisas simples, muitas vezes pequeninas, óbvias, coerentes, uma por vez. Filipenses 4, 6 e 7 nos diz, não se aflijam nem se preocupem. A mensagem. Mas não se restringe ao que não fazer. O versículo também nos ensina o que fazer. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Soa fácil, mas, se agirmos com sabedoria, podemos deixar o resto com Deus serenamente. Se acontecer de você se surpreender preocupado mesmo depois de ter agido com sabedoria, lembre-se que Deus é maior do que os seus problemas e deseja que os entreguemos a Ele. A partir desse momento, a preocupação se torna um sinal alertando-nos de que é hora de orar. Sempre que ouvir o alarme, pare. Chegou a hora de deixar a preocupação de lado e orar. Ao contarmos a Deus o que nos preocupa ou do que necessitamos, estaremos lhe entregando o nosso fardo. Permanecerá conosco a responsabilidade de fazer o que está ao nosso alcance. O que fugir disso não é mais conosco. Toda vez que tentarmos tomar de volta as responsabilidades divinas em nossos ombros, lembremos-nos, isso agora é problema dele, e soltaremos um suspiro de alívio. Faz parte da paz sobrenatural que ele prometeu. Lembra-se do jogo do "e se", que mencionei anteriormente? Todos já o experimentamos. E se meu bebê parar de respirar enquanto dorme? E se eu perder o emprego? E se deixei a cafeteira ligada quando saí de casa pela manhã? Tudo bem, a última poderia ser uma razão legítima para voltar a casa ou dar um telefonema rápido. Mas não há muito o que fazer acerca das outras duas.
Quando a mente se põe a divagar desse jeito, temos de aprender a reconhecer e rotular a preocupação pelo que ela é de fato, o alarme que nos convida à oração. Podemos começar dizendo a nós mesmos: este não é um pensamento divino, ele tem por base o medo. Devemos, então, aprisionar esse pensamento descontrolado e torná-lo obediente a Cristo. Em Filipenses 4:8 está escrito: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. À medida que oramos, podemos mudar nossa mente do pensamento baseado no medo para o pensamento baseado na fé. Às vezes, a resposta de Deus à oração pode demorar mais do que você gostaria. 2 Pedro 3:8-9 explica: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Vimos no capítulo sobre a oração que nossa expectativa ao orar é a de quem passa pela janela do drive-thru de uma lanchonete. Contudo, Deus é bem mais paciente do que nós. Ele tem a eternidade, não precisa de pressa. Um jantar de 7 pratos com amigos durante horas é mais o seu estilo. Se não vemos resultados imediatos das orações, nossa tendência é tomar de volta o que entregamos a Deus. Mas não podemos. Nunca foi nosso, antes de mais nada. A preocupação é o resultado de tentar carregar um fardo que nunca pertenceu aos nossos ombros. Se nós, cristãos ateus, fazemos essa tentativa, admitimos que, na verdade, não confiamos em Deus. Em nossa cabeça, Ele é pequeno demais e precisamos sair em nosso socorro. Seja franco e me diga: quer sua preocupação de volta? Ela não é sua amiguinha? A promessa de Filipenses 4:7 diz que, ao entregá-la para Ele, você experimentará a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Portanto, pare de se preocupar e tire proveito do que Ele está oferecendo. Faça o que estiver ao seu alcance e então confie em Deus naquilo que você não pode fazer. Aqui está Deus, diga olá para a minha amiguinha. Faça o que é sábio e pense nas coisas certas. Vamos experimentar algumas simulações. E se você ou um ente querido tivesse câncer? O que você poderia fazer? Bom, poderia procurar um médico, ouvir seus conselhos e buscar tratamento. Mas, no fim, conseguiria garantir a cura? Não. Deus pode fazer isso? Sim. Então entregue o problema nas mãos dele. Se começar a se preocupar, será seu alarme soando para você orar. No fim, você tem de confiar em que Deus realizará o que há de realizar. Você é capaz de proteger seus filhos de todo perigo? Não. Deus pode encarregar os anjos de olhar seus filhos? Sim. Então faça o que estiver ao seu alcance, dentro do razoável, para protegê-los e entregue o que não pode a Deus. E quanto a seu cônjuge, você pode mudá-lo? Você hesitou. Talvez acredite que sim. Mas a resposta certa é não. Deus pode mudá-lo? Sim. E pode mudar você também, aliás, só lembrando. Então entregue o problema para Deus. Sua preocupação tem capacidade para mudar alguma coisa? Não. Deus tem essa capacidade? Com certeza sim. Então faça o que Ele mandar. Entregue tudo o que não pode fazer nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, confie em Deus. Há algum tempo aconteceu algo incomum de verdade. Nossa igreja estava com 12 anos de idade quando, de repente, sem nenhum motivo aparente, as contribuições financeiras sofreram uma queda repentina. A fonte secou quase da noite para o dia. Claro, a receita já caíra outras vezes, mas não nesse nível. Imaginei que tudo voltaria normal na semana seguinte. Pelo contrário, caiu mais ainda. Bom, uma hora vamos nos recuperar.
Espero. Na outra semana, caiu de novo. Normalmente eu entraria em pânico. Também comunicaríamos à igreja e discutiríamos o assunto em família. Em vez disso, acreditei que Deus me conduzia para esperar com paciência e confiar nele, coisa diametralmente oposta à minha tendência natural de trair a fé e assumir o controle. Assim, preferimos nos limitar a pôr o problema diante de Deus em oração. Busquei-o, e não me preocupei, em absoluto. Ora, no passado, como cristão ateu, eu teria me arrastado para cima da cama, encolhido em posição fetal e gritado por minha mãe. Dessa vez foi diferente. Quando percebemos que as ofertas não estavam voltando ao nível normal, começamos a pagar salários e despesas com nossas reservas financeiras. Era assustador porque, para ser bem sincero, trabalhamos um bocado, o que significa que temos muita gente na equipe. Todas essas pessoas precisam comer, e têm filhos que precisam comer. Sinto-me pessoalmente responsável por quem escolheu fazer parte do nosso ministério. Comecei perguntando a Deus o que Ele queria me ensinar. Primeiro, o que me estava pedindo para fazer? Senti que Ele respondia: quando tiver provado que é fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Comecei a fazer o que estava ao meu alcance, a investigar onde talvez tivéssemos sido infiéis com os recursos de Deus. Nossa igreja é uma organização de tamanho considerável. Nossas unidades são dispersas geograficamente, de modo que não as vejo em loco com frequência. Procurei me envolver mais. Pedi a nossos principais líderes que cavassem fundo, que me mostrassem todo o lugar em que estávamos investindo nossos recursos. E vou ser franco, encontramos algumas despesas mal feitas. Em seguida, agimos com sabedoria. Fizemos cortes agressivos. Falei com a equipe sem rodeios. Acho que Deus retirou algumas das nossas ofertas porque não temos sido fiéis como deveríamos. Ele não honrará a má administração, de modo que precisamos consertá-la. O processo de poda levou 8 semanas. Nesse período, conversei com Deus constantemente. Confio no Senhor. Aconteça o que acontecer, confio no Senhor. Senti que Ele me assegurava. Uma vez remediado o problema, eu o abençoarei de novo. Na 9ª semana, preparamos um vídeo curto para a equipe em que eu explicava. Fizemos o que Deus nos pediu. Enxugamos tudo o que podíamos. Agora, aconteça o que acontecer, confiaremos nele. Transmitimos o vídeo a todas as nossas unidades em uma quinta-feira. No fim de semana seguinte, as ofertas voltaram ao nível em que sempre estiveram. Na verdade, até cresceu um pouco, depois estabilizou e tem permanecido firme desde então, mesmo em tempos tão difíceis em termos de finanças. Fizemos o que Deus pedira. Agimos com sabedoria, fizemos o que estava ao nosso alcance. Embora não fosse fácil, entregamos tudo o que podíamos fazer para Deus e Ele tomou conta do resto. Sinto-me genuinamente agradecido. Deus me permitira ver sua fidelidade vezes suficientes no passado para saber que seria fiel hoje e que eu não precisava me preocupar com o amanhã. Esse eu entreguei para Deus. Em quem nós cremos mais? Em nós mesmos ou em Deus? Nossos atos e decisões refletirão isso. Se Deus faz o que você acha que Ele deveria, confie nele. Se não faz, confie também. Se orar e crer em Deus para receber um milagre e Ele o atender, confie nele. Se seu pior pesadelo se torna realidade, creia que Ele é soberano. Creia que Ele é bom. Em Mateus 6, 33 e 34, Jesus diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus existe fora do tempo. Não tem início nem fim. Isso quer dizer que não tem ontem nem amanhã. Simplesmente é. Portanto,
Para Deus, amanhã é o mesmo que hoje, o mesmo que ontem. Deus estava no controle ontem? Sem dúvida, sim. Está no controle hoje? Você sabe que está. Então também estará no controle amanhã. Tempo não é problema para Deus. Ele já está presente no amanhã. Assim, não importa o que aconteça, confie em Deus. Ouça sua promessa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mesmo se o futuro escolhido por Ele para você não for o que você escolheria, confie em Deus. Não será fácil, mas, tendo caminhado com Deus por dias suficientes e experimentado sua fidelidade em diversas oportunidades, você conseguirá parar de se preocupar. Além disso, não precisamos fazê-lo, pois Jesus nos assegurou que nosso Pai Celestial cuida de nós. Provérbios 3, 5 e 6 diz a mesma coisa do seguinte modo: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não sei com o que você está preocupado hoje, mas sei que a preocupação desconfia das promessas e do poder de Deus. Creio em Deus e opto por viver da maneira que demonstre minha confiança nele. Afinal de contas, Ele é sábio, está pronto a ajudar, é capaz.